Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje, Direito Penal 4, nós vamos analisar o crime de incêndio previsto no artigo 250 do Código Penal. Então, imagine, senhores, que os senhores resolvam colocar fogo na casa dos senhores, incendiar o parquinho, mas essa conduta dos senhores acaba gerando um perigo de natureza comum, perigo comum, ou seja, este incêndio que os senhores provocaram, ele expôs a uma situação de perigo, tanto à vida, quanto à incolumidade física, quanto ao patrimônio de outras pessoas. Será que isso é crime? Ou se é? Artigo 250 do Código Penal, crime de incêndio. Código Penal na mão, vamos ver a redação do artigo. Abram aí, artigo 250 do Código Penal, que tem a seguinte redação: causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. A pena, senhores, vai ser de reclusão de 3 a 6 anos, além já de expressa previsão de pena de multa. Nós temos no parágrafo 1º uma causa de aumento de pena prevista no inciso 1, e esta causa do inciso 1 decorre se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou de outra pessoa, porque nas palavras do código fala em proveito próprio ou alheio. Mas no inciso 2, nós temos situações previstas que vai gerar um perigo de dano ainda maior do que a própria causação do incêndio já prevista no artigo 250 caput. Então vamos ver o que vai aumentar a pena aqui no inciso 2. Se o incêndio é cometido em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a público ou a obra de assistência social ou de cultura. Letra C, embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Letra D, a linha D, em estação ferroviária ou aeródromo. A linha E, em estaleiro, fábrica ou oficina. A linha F, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. Na próxima linha nós temos em poço petrolífero ou galeria de mineração. Na próxima linha, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. E assim, queridos, no parágrafo 2º, nós temos a forma culposa do crime de incêndio. Então, vocês já perceberam que nós temos tanto o elemento subjetivo dolo, como o elemento subjetivo culpa. E a forma culposa está assim configurada. Parágrafo 2º, se culposo o incêndio, temos pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, vamos começar a destrinchar o artigo 250. Então, começamos pela objetividade jurídica, que é, no caso, a incolumidade pública. O objeto material do delito é a substância ou o objeto alvo do próprio incêndio. Como, por exemplo, se você colocar fogo numa casa, gerando esse perigo comum, previsto no artigo 250, inerente ao artigo 250, nós vamos ter a casa como objeto material deste delito. A ação nuclear é causar, que no caso é dar origem, é provocar, é produzir, mas cuidado, não basta causar o incêndio. Este incêndio causado, ele deve ter a idoneidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de pessoas em geral. Então, ainda, senhores, sobre o artigo 250, nós temos que é um crime comum, ou seja, quando nós falamos crime comum, significa que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive o proprietário do bem. Mas olha, cuidado, vamos fazer uma pequena diferenciação aqui. O patrimônio,
ele é um bem disponível. Se você colocar fogo em algo que é do seu patrimônio e esta causação do incêndio, o fato de você colocar fogo no seu imóvel, por exemplo, ou numa coisa móvel que lhe pertença, como por exemplo um carro, uma moto, se este ato de colocar fogo nesses bens disponíveis não gerar uma situação de perigo para a sociedade em geral, então nós temos a não configuração do crime de incêndio. Não existindo situação de perigo, não se configura o artigo 250, certo? Porque nós estamos tratando de bens disponíveis. Você pega, se você tem uma casa afastado de tudo, num local descampado, e você resolve colocar fogo nela, se não lesar outro bem jurídico, como por exemplo, se essa casa não tiver no seguro, por exemplo, não estará configurado nenhuma figura típica. No entanto, se essa casa estiver no local, né, em que possa gerar perigo para outras pessoas, aí nós temos configurado o artigo 250 do Código Penal. Então percebam que como vítimas, como sujeitos passivos aqui do artigo 250, nós temos a própria sociedade, além daquela pessoa ou daquelas pessoas que efetivamente foram colocadas em risco, foram colocadas em perigo em decorrência da sua conduta de causar incêndio. E ainda há que se acrescentar que no caput a conduta do agente deve ser pautada pelo elemento subjetivo dolo, não se exigindo nenhuma finalidade específica do agente. Então ele não deve ter, além dessa vontade de causar incêndio, não há uma exigência de que ele tenha um interesse específico na provocação deste incêndio, certo? Basta que ele queira causar o incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outras pessoas. Mas não esqueçam que no parágrafo 2º nós temos a forma culposa do crime de incêndio. Mas vamos lá. Imaginem os senhores querem matar uma pessoa e vocês querem que essa pessoa sofra antes de morrer. Então vocês resolvem, na calada da noite, provocar um incêndio na casa desse indivíduo com o intuito de matá-lo. E aí, crime de incêndio ou crime de homicídio, senhores? Ó, se vocês querem matar uma pessoa, percebam que uma das formas que qualificam o crime de homicídio é quando o homicídio é realizado pelo emprego de fogo, pelo emprego de explosivo. Se a intenção dos senhores for causar lesão corporal nesta pessoa através do incêndio, não esqueçam que os senhores vão ser responsabilizados pelo crime de lesões corporais em concurso com o crime de incêndio. Então, nestes dois casos, se houve uma exposição da coletividade, da sociedade a uma situação de perigo, o agente, além daquele crime visado, seja homicídio, seja lesão corporal, ele vai ser responsabilizado pelo crime de incêndio na sua modalidade simples, em concurso formal ou imperfeito com o crime, né, que ele praticou. Então vamos lá. Quer matar? Quero matar. Como você quer matar? Através de incêndio. Porque eu quero que a pessoa sofra, que ela morra queimada. Então vai ser crime de homicídio, né, qualificado pelo emprego de fogo, e mais o crime de incêndio na sua forma simples. O mesmo ocorrendo se nós estivermos falando do crime de lesões corporais praticadas através do uso de fogo e provocação de incêndio que exponha a perigo à sociedade, certo? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Mais um incêndio, olha a Lei de Segurança Nacional pintando na área aqui. O incêndio ele pode ser provocado por motivação política, certo? O artigo 20 da Lei 7.170 diz que causar incêndio por inconformismo político ou para obtenção de fundos para a manutenção de organizações políticas ou subversivas
caracteriza o crime capitulado no artigo 20. Não esqueça que nós estamos dentro da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 1983. Então, se atentem sempre para qual é a finalidade do agente ao causar o incêndio, certo? Consumação. Aqui, queridos, nós temos um crime material. Então, a necessidade de que, além da causação do incêndio, de se ter efetivamente o incêndio, que se tenha a exposição a perigo da vida, incolumidade física e patrimônio de alguém, né? Que é patrimônio, vida, incolumidade física, né, de alguém ou da própria sociedade, seja exposto a uma situação de perigo, porque aqui nós estamos tratando de um crime de perigo concreto. Tranquilo? Ó, muito cuidado. Se você colocar fogo num patrimônio de uma outra pessoa, por exemplo, e não haja ali uma exposição a perigo concreto da própria sociedade, você pode ser responsabilizado por crime de dano qualificado lá do artigo 163, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. Falamos que o crime de incêndio é um crime classificado doutrinariamente como um crime material. Então, quando nós estamos falando de crime material, haverá necessidade, senhores, de realização de exame pericial. Então, aqui o exame pericial ele se faz imprescindível para a comprovação da materialidade do crime capitulado aqui no artigo 250 do Código Penal. Possível tentativa? A resposta positiva se impõe. Sim, é possível a tentativa. Trata-se de um delito plurissubsistente. Então, delitos plurissubsistentes admitem tentativa. A ação penal é pública e incondicionada. E ainda temos que analisar as causas de aumento de pena. Então, essas causas de aumento de pena, senhores, elas são divididas. No inciso 1, nós temos o indivíduo que causa incêndio com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, percebam que, se no caput do artigo basta o dolo do agente, aqui, na causa de aumento de pena, do inciso 1, há necessidade de, além do dolo, de um especial fim por parte do sujeito ativo. Ele quer obter vantagem pecuniária para si ou para uma terceira pessoa. Então, se atentem que nesta modalidade se exige um especial fim de agir por parte do sujeito ativo. Mas vamos pensar. Os senhores estudaram estelionato no ano passado, né? Lá, artigo 171, e nós vimos que uma das modalidades equiparadas do estelionato é quando o agente tenta causar um dano para receber o valor do seguro. E aqui vamos supor, o indivíduo ele causa um incêndio, mas ele causa esse incêndio porque a finalidade dele é obter aquele valor do seguro. E aí, como é que fica, senhores? Se o indivíduo causou um incêndio com o intuito de receber o valor ou prêmio do seguro e essa vantagem for recebida, nós vamos ter a configuração do crime de incêndio com um crime, né, equiparado a estelionato, presente lá no artigo 171. Então, nós vamos ter um concurso formal, imperfeito ou impróprio. Mais uma vez, surge aí a possibilidade de reconhecimento do concurso formal imperfeito ou impróprio. No inciso 2, nós temos várias alíneas que podem ser separadas, né, em dois grandes blocos. Então, vamos ver as alíneas de A até a linha E. Essas alíneas, elas reconhecem a possibilidade, o aumento de pena, né? Elas admitem aumento de pena, porque existe a possibilidade de um maior número de pessoas estar envolvidas nesse perigo de dano.
Então, cuidado, a linha A até a linha E, nós vamos ter a incidência de causa de aumento de pena em virtude de um maior número de pessoas, um maior contingente estar, né, sujeito a este perigo causado pelo incêndio. Já nas alíneas F, G e H, justifica-se o aumento de pena pelo fato de o risco de disseminação deste incêndio, né, de disseminação, de propagação deste incêndio ser muito maior. Mas olha, na linha H, fala em causar incêndio em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Mas cuidado, porque os senhores podem falar, nossa, surgiu uma situação bastante estranha, bastante sui generis, aqui na análise dessa linha. Porque o artigo 41 da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998, também fala de causar incêndios, né? Mas olha, cuidado, não existe incompatibilidade entre a linha H do artigo 250 e o artigo 41 da Lei dos Crimes Ambientais. A gente não pode esquecer o seguinte, que quando se fala em artigo 250, nós temos uma exposição a uma situação de perigo, né, à vida, à integridade física e o patrimônio de outra pessoa. Já quando nós estamos falando do artigo 41 da Lei 9.605 de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais, não se tem esta exigência, certo? Então, vamos lá. Se existir a situação de perigo, artigo 250. Agora, se este incêndio causado a uma mata, a uma floresta, por exemplo, nós não vamos ter a configuração do artigo 250. Nós vamos ter a configuração do crime ambiental. Já falamos que no parágrafo 2º nós temos o incêndio culposo, certo? Vamos ver a redação novamente, né? Sem esquecer que crime culposo é aquele praticado a título de imprudência, imperícia ou negligência, né? Que são as modalidades de culpa, certo? Em que o agente não observa o dever objetivo de cuidado. Redação do parágrafo 2º. Se culposo incêndio, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Complementando e encerrando o nosso conteúdo, no artigo 258, nós temos uma qualificadora, né? Nós vamos ter qualificadora não, né? Qualificadora de uma forma genérica, tá? Mas nós temos ali uma criação de uma situação mais prejudicial ao agente se houver lesão corporal de natureza grave ou morte da vítima. E o artigo 258 ainda subdivide a causação deste resultado em 2 níveis. Se o crime é praticado a título de dolo ou se o crime é praticado a título de culpa. Código Penal na mão. Vamos ver a redação do artigo 258 do Código Penal. Tá aí? Tá na mão? Artigo 258. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então, essas eram as nossas considerações acerca do artigo 250. Só me resta agora desejar a todos bons estudos. Se cuidem e fiquem com Deus. Um grande abraço.